Então não perde tempo e participa. E olha, minha gente, nesse mês de agosto, a gente comemora, a gente vive uma campanha chamada Agosto Dourado, que justamente reforça a importância do leite materno, a importância da amamentação. Por isso, a gente conversa com ela, a doutora Carla Calil, que é ginecologista, mastologista lá da Clivale Mais, e vai falar um pouco mais sobre esse tema pra gente. Vamos falar com ela. Boa tarde, doutora Carla, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Pois é, e a gente conversa com a doutora Carla. Doutora, pra gente iniciar esse bate-papo, eu quero que a senhora fale um pouquinho, explique um pouquinho sobre a campanha Agosto Dourado e também explique um pouquinho pra gente a importância da amamentação. O mês de agosto, né, assim como outubro é selecionado para o Outubro Rosa, o mês de agosto ele é selecionado para mostrar a importância do aleitamento materno durante o desenvolvimento da criança. Sim. Então, o que a gente sabe sobre o aleitamento materno? Que ele é exclusivo, ou seja, só pode tomar o peito até 6 meses de idade. Não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar complemento, não precisa dar nada. O leite materno, ele é suficiente para nutrir o bebezinho ou a bebezinha durante os 6 primeiros anos de vida. Então, não precisa dar comida, não precisa dar complemento, não precisa nada. O leite materno, ele tem proteína que o bebê precisa, carboidrato que o bebê precisa, açúcar que o bebê precisa, tudo que o bebê precisa. E esse mês, hoje, né, com a mulher amamentando Perfeito. cada vez mais tarde, porque ela resolveu parir cada vez mais tarde, o que é que a gente faz? A gente tem um mês de conscientização da importância do aleitamento. Mesmo antigamente, né, as mulheres pariam mais cedo, hoje ela se forma, estuda, trabalha, adquire sua independência financeira e depois que vem a amamentação. Então, muitas vezes ela já está, né, nos 30, 30 e tantos, beirando os 40, e aí ela resolve amamentar. E a importância, sim, para o bebê e para a mãe. Por que para a mãe, doutora, que a gente fala, né? Porque, assim, a mama, ela só completa o desenvolvimento depois que sai o leite. Não adianta você engravidar, parir e não amamentar. A mama, ela só completa o desenvolvimento depois que sai o leite. Porque a mama é feita para amamentar. Então, se você completa essa amamentação, você muda as células da sua mama e você acaba, né, tendo um fator de proteção para o câncer de mama, que hoje também, né, é um dos grandes vilões da mulher. A mulher hoje, né, ela tem os problemas ligados ao câncer de colo, de útero, ao de mama e outros eventos, né, cardiovasculares. Doutora Carla, a senhora tocou num assunto muito importante, que são os primeiros 6 meses ali do recém-nascido. Normalmente, o que pode acontecer é justamente isso, as mães darem chás, né, que acontece, normalmente acontece, o pessoal dá chá, faz um mingau ou um leite, né, de outra forma que não seja o leite materno. O que é que a senhora diz para essas mães de conselho de não, por que não dar qualquer outro tipo de alimento? Muitas vezes a criança chora muito à noite, o pessoal costuma dar alguma coisa, algum chá. No caso do refluxo também, dá algum chá para o bebê ali se acalmar. Qual a recomendação que a senhora daria para essas mães? A recomendação é não dar nenhum tipo de complemento ou de alimento que não seja o leite materno durante os 6 primeiros meses de vida. Eu digo que amamentar é amar. Então, Sim. Amamentar precisa ter paciência e precisa ter amor. O bebê vai chorar, vai, mas ele tem o tempo dele. Não adianta você pegar... Tem gente que diz assim, doutora, demora 3 horas com uma mamadeira. É no tempo dele que ele vai tomar essa mamada. Aí tem gente que diz assim para mim, doutora, mas eu vou lá e corto o bico da mamadeira e faço um furo maior. Não adianta fazer isso, porque o estômago do bebê, ele tem a capacidade específica e ele só consegue absorver aquilo que ele está preparado para absorver. Imagine, você pega, né, uma bexiga e enche de água até ela estourar. E assim, muitas vezes você pode botar só um pouquinho de água naquela bexiga e você tem o efeito que você quer. Você não precisa estourar a bexiga. A mesma coisa acontece com o estômago do bebê. Muitas vezes você não sabe qual é a quantidade de que ele precisa. Aí todo mundo diz, mas ele tomou 3 mamadeiras. Fica orgulhosa, sabendo que não tem como uma barriguinha daquele tamanho caber 3 mamadeiras. Então assim, né, tá entrando e saindo, não tá absorvendo.
A gente precisa dar o tempo do organismo do bebê absorver os nutrientes. Porque não é só encher a barriga, ele tem que absorver aquele nutriente para ele poder desenvolver correto. A gente sabe que quando a gente começa com essa alimentação irregular, durante esse período, a gente aumenta o risco de obesidade na infância e na vida adulta. A gente aumenta o risco de eventos cardiovasculares, né? Infarto, alguma malformação e algum defeito, né? Da parte hipertensão, diabetes, por um erro causado durante esses 6 primeiros meses de vida. Então, assim, tem que ter seu tempo. Ah, mas ele não pega direito o peito. Não, ele pega o peito sim. Se você botar na posição certa, tudo direitinho, lembrando que quando você vai botar o bebê no peito, o nariz tem que ficar livre. Então, se o nariz do bebê não está livre, significa que a pega não está boa. Ah, mas é porque meu peito é grande, aí sufoca. Não, o nariz do bebê sempre tem que ficar livre. Eu sempre digo que é um ser de cuidado, é um ser de amamentação, né? Então, o bico do peito, né, tem que ficar dentro desse ser de cuidado, dentro do ser de amamentação. Não adianta você colocar o dedo assim, né, de ver e esticar o bico para dar para o bebê. Não é assim que as coisas funcionam. É dentro do ser de cuidado, ser de amamentação. Doutora Carla, passado esses 6 meses, o recomendado é que realmente tire o peito, pare de amamentar. E como as mães podem fazer da melhor forma esse processo aí de deixar, né, de amamentar, de tirar o peito da criança. Afinal de contas, a gente vê muitas vezes crianças de 1, 2 e até 3 anos ou até mais, né? Ainda ali nesse processo de amamentação. Qual seria a sua orientação de a partir de que idade tirar essa amamentação, tirar o peito e também a melhor forma de fazer isso? A amamentação, ela exclusiva até 6 meses. Depois você pode permanecer amamentando, sim, mas não só o leite. Aí você pode dar dieta, né, comidinha primeiro de sal e ir fazendo a introdução alimentar. A literatura e a Organização Mundial de Saúde, ela libera a amamentação até 2 anos de idade. Depois de 2 anos, o leite não tem mais importância nutritiva nenhuma para o bebê ou para a criança de 2 anos. E como é feito esse desmame? Você não tem um período certo para desmamar. Por exemplo, né, o peito ele pode não só servir como alimento, como pode servir de consolo. Então, a dentição do bebê está aparecendo. Aí ele quer o peito como um consolo, não o peito como alimento, nutrição. Então, você pode dar durante os primeiros dentinhos do bebê, você pode dar a mama? Pode sim. E até indicado, né, para poder ele passar por essa fase de transição, que é a gengiva coça, dói, né? Aquele período de febre, né, que muitos bebês têm quando o dentezinho começa a furar a gengiva, que é uma exposição. Então, isso daí acontece. Então, o ideal é assim, eu quero suspender a amamentação. Suspender a amamentação tem que ser da forma menos traumática possível. O ideal é você começar a trabalhar, tirar o leite, né, e colocar o leitezinho na geladeira, aí alguém em casa dá. E quando a mãe chegar em casa, o bebê já esteja, né, dormindo. Porque se ele encontrar com a mãe, ele vai querer o carinho, ele vai querer o colo, o afeto, ele vai ligar o afeto à mãe. Então, o ideal é esse. Mas o meu leite não seca, preciso tomar remédio? Não. Você pode pegar 4 pedrinhas de gelo, botar dentro de um saquinho, pegar outro saquinho, botar 4 pedrinhas de gelo, botar uma toalhinha no peito, bota o gelo e bota o sutiã. No momento que você chegar em casa, você esvazia a mama, bota o gelo e fica o gelo o dia todo. O leite vai secando aos poucos, o bebê vai estimulando, vai vendo que vai saindo pouco, e aí você vai introduzindo no momento, né, da alimentação, a alimentação salgada. Mas perfeito. O gelo, ele é excelente para você não precisar usar medicação. Para você que está acompanhando a Salvador FM, seja no rádio ou no YouTube, estamos conversando com a doutora Carla Calil, ginecologista lá da Clivale Mais, falando com a gente hoje sobre a campanha Agosto Dourado, a importância sobre a amamentação e o leite materno. Doutora Carla, a alimentação da mãe também vai influenciar em uma melhor produção de leite, nos nutrientes? O consumo de bebida alcoólica, o cigarro, influencia no processo de amamentação? Quais são os cuidados que a mãe precisa ter na sua própria alimentação no dia a dia? O que não pode comer na amamentação, que você não pode de jeito nenhum, porque dá cólica no bebê. Feijão, né, que todo mundo sabe, os derivados de leite, até 1 copo de leite por dia você pode tomar.
lentilha, cebola e alho. Se você tirar isso tudo da sua alimentação, que são os alimentos que a gente chama de food maps, que são aqueles que produzem gases. Então, esses alimentos que produzem gases, a gente não pode consumir durante a amamentação. Então, esses são os que você tem que evitar de qualquer jeito. Agora sim, a alimentação saudável para ser rica em nutrientes é sem açúcar, né? Açúcar também você tem que tirar. Mas o que você pode comer é verdura, peixe, ovo, carne. Carne vermelha em pouca quantidade, porque a carne vermelha, para você preparar, você tem muito condimento. Eu não conheço ninguém que prepara carne e não bota alho nem cebola. Então, assim, não tem como formar uma carne saborosa, vermelha, sem alho e sem cebola. E o alho, nessa época, né, pode ser tirado. Então, isso daí é importante. Alimentos embutidos também, né, que a gente nem consome durante a gravidez, também não devem ser utilizados durante a amamentação. Tipo, salsicha, biscoito recheado, açúcar, chocolate, essas coisas, né, Nescau, né, chocolatado em pó que você coloque no leite, nem na água, café também não deve ser indicado. Tudo que você pode tomar, você sabe já que não faz bem à sua saúde, durante a amamentação o cuidado tem que ser redobrado. E beber muita água. O que você tem que fazer durante a amamentação é beber água. De manhã, de tarde e de noite. Aproveitar que está na moda aquela garrafa que é desse tamanho aqui, assim, agora que todo mundo está carregando. Verdade. Tomar umas 4 daquela. Doutora Carla, já finalizando aqui o nosso bate-papo, nosso horário está apertado e o bate-papo, quando é bom, o tempo voa, né? Passa rápido. Qual a mensagem que a senhora deixaria aí para quem está acompanhando a gente, agora no rádio, também no nosso canal no YouTube? A mãe agora que está amamentando, está no processo de amamentação. Qual o recado que a senhora deixaria para ela de orientação, algo que ela deve fixar mesmo e não perder de vista? Mãe, eu digo, né? Amiga, porque eu também sou mãe. Força, coragem, porque é um processo difícil, mas o nosso bebê precisa desse leite. Amamente seu filho exclusivamente até os 6 meses. E força, e o que você precisar, pode ser de um ombro, amigo, pode ser desabafar, porque dói, é tempo, mas a gente precisa desse leite para os nossos filhos. Força! Doutora Carla, obrigado pela sua participação aqui no programa. A senhora sempre está bem-vinda aqui para bater esse papo com a gente, viu? Muito obrigado pelos esclarecimentos e também por tirar nossas dúvidas. Obrigada a vocês. Pois é, esse foi o nosso bate-papo com a doutora Carla Calil, ginecologista lá da Clivale Mais. E pra fazer seu exame, pra marcar sua consulta, inclusive com a doutora Carla, você vai